Para quem não sabe ainda, eu sou casado com uma baiana linda, maravilhosa, extraordinária. Minha esposa, o pessoal já conhece ela. Nós temos 2 filhos, nós temos um filho de 15 anos, o Israel, e nós temos um filho de 12 anos, o Davi. Minha esposa é missionária há 26 anos e eu sou missionário há 23 anos. Nós entramos no ministério pastoral há 10 anos atrás, mas eu não pastorei igreja, eu sou um pastor missionário. Eu chamado para o campo missionário. E nós estamos ali em Almirante Tamandaré. Nosso trabalho é mobilizar, treinar e enviar pessoas para o campo missionário. E a gente faz essa mobilização nos 4 cantos da terra e de qualquer lugar que as pessoas queiram realmente mudar de vida. E nós estamos felizes por estar aqui. Abra sua Bíblia em Lucas capítulo 14. Hoje é o encerramento do nosso acampamento. E nós falamos muito sobre o livro de Lucas nesse tempo. E eu queria tentar fazer uma abordagem de um pouco daquilo que a gente tratou nesse acampamento, mas também tentar trazer uma consciência para nós como igreja e corpo de Cristo, a respeito da nossa maneira de pensar e da nossa maneira de agir e reagir diante da proposta de Jesus para cada um de nós. Lucas capítulo 14, versículo 25. Lucas 14, 25. Eu queria que você se colocasse de pé, por gentileza, se você pudesse, para a gente ler esse texto, para você ficar bem focado naquilo que a gente vai ler essa noite. Na minha Bíblia, queridos, o título desse texto: o preço do discipulado. Ora, ia com ele uma grande multidão, e voltando-se disse: se alguém vier a mim e não aborrecer o seu pai e a sua mãe, e mulher e filhos, e irmãos e irmãs, e ainda também a sua própria vida, não pode ser o meu discípulo. E qualquer que não levar a sua cruz e não vir após mim, não pode ser o meu discípulo. Pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos, para ver se tem como acabar? Para que não comece, e que depois de haver posto os alicerces, e não podendo acabar, todos os que a virem comecem a escarnecer dele. Dizendo, este homem começou a edificar e não pôde acabar. Ou qual rei, que indo à guerra pelejar contra outro rei, não se assenta primeiro a tomar conselho sobre se com 10.000 ele pode sair ao encontro do que vem contra ele com 20.000? De outra maneira, estando ele, o outro ainda longe, manda embaixadores e pede condições de paz. Assim, pois, qualquer de vós que não renunciar a tudo quanto tem, não pode ser o meu discípulo. Bom é o sal, mas se o sal degenerar, com que se há de salgar? Nem presta para a terra, nem presta para o montouro. Lançam-no fora. Quem tem ouvidos, quem ouvidos para ouvir, ouça. Vamos orar em nome de Jesus. Senhor, essa é a sua palavra. Estamos gratos ao Senhor, Deus, porque é ela que nos transforma e muda as nossas vidas. Senhor, te pedimos nessa noite que o seu Espírito Santo possa vir falar conosco, ministrar o nosso coração mais uma vez e que a gente possa entender, Senhor, o questionamento dessa palavra. Senhor, essa palavra de Lucas capítulo 14 é uma palavra muito forte, mas muito objetiva e muito propícia para os nossos dias. Por isso eu te peço, tem misericórdia de nós, Senhor, e nessa noite conduz-nos para esse caminho de entendimento e discernimento dessa palavra, no nome de Jesus Cristo, amém. Você pode se assentar em nome de Jesus. Queridos, o tema do meu sermão dessa noite, da abordagem que eu quero fazer e meditar com os irmãos, é o preço de ser um discípulo. O preço de ser um discípulo. Ser um discípulo de Jesus não tem nada a ver, queridos, com frequentar uma igreja ou fazer parte de uma comunidade. Ser um discípulo de Jesus não tem nada a ver com se ter um cartão de membro de uma igreja ou fazer parte de uma denominação. Ser um discípulo de Jesus não está relacionado aos nossos desejos, aos nossos sentimentos, à nossa vontade. Não é uma decisão emocional.
Se tornar um discípulo de Jesus, queridos, não é uma decisão que você toma baseado numa emoção, baseado num sentimento. Se eu perguntar aqui hoje quantos têm um chamado, a maioria de nós iria dizer: eu tenho um chamado. Na verdade, todos nós somos chamados para seguir a Cristo, por isso que você está aqui. Você não se converteu necessariamente por um apelo, ou por uma pregação, ou por um sermão de um pastor. Foi o próprio Deus quem te convenceu a estar aqui nesta noite. Talvez muitos de nós que estamos aqui já falamos várias vezes: eu nunca vou entrar numa igreja cristã. E hoje você está aqui chorando igual criança. Jesus está falando nesse texto de Lucas capítulo 14 sobre chamado. Nunca ninguém pode ser um discípulo de Jesus somente porque deseja ser, porque decidiu, porque quer ser. Muitas vezes nós temos uma verdade para os outros que é bem diferente da verdade que a gente usa para a gente. Muitas vezes a gente estabelece condições para os outros que a gente não quer estabelecer para a gente. Às vezes a gente coloca caminhos para os outros caminharem que a gente não está disposto a passar por esses caminhos. Então ser discípulo não está relacionado ao desejo, ao sentimento, à empolgação. Pensamos muitas vezes que os outros que são discípulos, e às vezes tem algumas pessoas que nos inspiram nesse quesito de ser discípulos, eles são porque querem, porque escolheram ser. Para ser um discípulo de Jesus, esse texto termina dizendo: quem tem ouvidos, ouça. A primeira coisa que precisa é ouvir a voz de Jesus. E muitas vezes, queridos, ouvir a voz de Jesus não é uma coisa fácil, simples. As multidões seguiam Jesus, mas em determinados sermões que ele fazia, todo mundo ia embora. Chegou determinado momento que Jesus falou até para os discípulos: vocês não querem ir também? Porque ele começou a falar. Então ouvir a voz de Jesus não é simples como a gente pensa, porque normalmente os pensamentos de Deus não são os nossos pensamentos, e aquilo que às vezes Deus quer nos falar não é bem o que a gente gostaria de ouvir. Mas para ser um discípulo de Jesus, você tem que estar disposto a ouvir não o que você gostaria, mas o que Deus quer te falar, o que Jesus quer te falar. Então não é a programação, o treinamento. A programação ela é importante, o treinamento é importante. Você pode até se tornar um missionário, um bom pregador, um bom cantor com treinamento, mas um discípulo não. Você não se torna um discípulo com treinamento. Não existe treinamento para você se tornar um discípulo. Na verdade, é muito mais fácil você deixar de ser um discípulo do que você se tornar um discípulo. A gente vive em uma sociedade, queridos, que nos confronta diariamente nesse quesito de se tornar um discípulo de Jesus. Quando você lê esse texto de Lucas 14, queridos, isso aqui é um confronto para a ideologia atual. Jesus está falando aqui só de perder o tempo todo. Ele não falou de ganhar nada. Às vezes eu fico me perguntando por que Jesus, ele não escreveu o Evangelho. Querido, Jesus poderia ter se simplificado tanto, acabado com a confusão. Jesus poderia dizer: olha, eu vou escrever um texto, um livro na Bíblia, e vai ser só esse, você lê e você vai entender tudo. Uns discutem porque esqueceram um pormenor, outros porque se lembraram de um pormenor. Jesus poderia simplesmente ter escrito um manual: gente, é assim que funciona e pronto, acabou. Mas ele preferiu fazer discípulos. E não tem como formar discípulos como manual. Por isso que ele veio. Por isso que ele deixou o lugar que ele estava e veio aqui. Porque discípulo não se faz com manual. Discípulo não se faz com treinamento. Discípulo não se faz com curso. Tem que ter comunhão com Deus e uns com os outros para se tornar um discípulo de Jesus. Ainda, infelizmente, queridos, nós temos um grande preconceito dentro de nós. Estamos tentando disfarçar esse preconceito, mas existe. Nós ainda temos opiniões divergentes, às vezes, da Bíblia. A gente ainda quer que a nossa vontade prevaleça em muitos casos. Quando Jesus fala textos como esse aqui, que ele próprio falou, quando ele viu que uma multidão estava seguindo, ele falou: tudo bem, já que tem muita gente me seguindo, então eu vou falar o que é ser um discípulo, o que é ser um seguidor de Jesus. E ele começa a dar esse sermão.
Nossa ideia de comunhão ainda é preconceituosa. Não é todo mundo que pode fazer parte da nossa vida. Não é todo mundo que pode fazer parte da nossa história. A nossa panela ainda tem tampa. Então não é só ter o desejo. Na verdade, para você se tornar um discípulo de Jesus, você precisa não ter desejo. Porque se você tiver, você já não passa na prova. Jesus está falando aqui sobre você perder tudo. Sobre você abrir mão de tudo. Sobre você deixar tudo. Então se você vem com um desejo, você já não vai dar conta. Morrer todos os dias, toda hora, não tem nada a ver com ler uma apostila. Na verdade, a apostila te ensina a não morrer. As pessoas, queridos, elas estão lutando para sobreviver. Mas quando Jesus fala de discipulado, Ele fala, você tem que morrer. E hoje, talvez a maior luta minha e sua, dentro do Evangelho, é tentar manter vivo aquilo que Deus quer que morra. Talvez a nossa maior batalha, os nossos motivos de orações, eles estão relacionados a isso. Enquanto Deus quer que morra, eu quero manter vivo. A gente tem apresentado um Deus para as outras pessoas, queridos, e me preocupa a maneira que a gente comunica o Evangelho e o que a gente fala para as pessoas a respeito de Deus. Apresentamos para as pessoas um Deus onisciente, que sabe todas as coisas, um Deus onipotente que pode todas as coisas, um Deus onipresente que está em todos os lugares. Oferecemos para as pessoas soluções, propostas mágicas. Oferecemos um Deus que pode resolver todos os seus problemas e não que Ele não possa. Um Deus que pode tudo, que pode nos dar tudo, que pode nos elevar a qualquer momento, que pode nos tirar de qualquer situação. Mas não um Pai que deseja que a sua vontade seja respeitada, que deseja que a sua palavra seja cumprida na nossa vida. Deus não é só um Deus onipotente, onisciente, onipresente. Ele é um Pai que vela pela obediência dos seus filhos. Temos que ensinar as pessoas a seguir a Cristo. E isso não é para quem está empolgado, aleluiado. Isso aqui não é para quem está emocionado, queridos. Seguir a Cristo não é para quem está emocionado. Talvez seguir a Cristo, queridos, é uma decisão que você tem que tomar muito consciente. É o que Paulo fala de culto racional. O que Jesus está trazendo nesse texto, queridos, é uma contracultura. É uma contracultura. Um bom exemplo para a gente pensar em contracultura é a história de Martin Luther King. Ele foi um militante, usava trechos das escrituras para defender os direitos dos negros, dos americanos. As convicções desse cara custaram a vida dele. Aquilo que para muitos da época soava como contracultura, hoje o que ele falava, que era um absurdo, é defendido como verdade. E quem não defende o que ele dizia, é que está na contramão, mudou, inverteu a história. Muitas informações que antes, que há alguns anos, eram interpretadas como abusivas, hoje são vistas de maneira totalmente diferente, são totalmente aceitas. Mas esse texto de Lucas que nós lemos nessa noite, ele sempre vai confrontar a cultura. Qual pai gostaria de ouvir do seu filho, que o seu filho está disposto a fazer a vontade de Deus e não dele? Meu sonho para você é ser um médico. Mas Deus está me falando que eu tenho que ser missionário. Qual pai gostaria de ouvir isso? Isso aqui é chocante, irmãos. Isso aqui é chocante. Isso é contra a cultura. Uma das coisas que eu aprendo nesse texto e que eu acho extraordinário é que Jesus não está disposto a fazer propaganda enganosa. Jesus não está disposto, queridos, a te enganar com um evangelho que não custa nada. Jesus não está vendendo, irmãos, uma indulgência ou uma passagem para o céu. Discípulo não é assunto de multidões, é assunto pessoal. Você não se torna discípulo no meio da onda, da multidão. Discípulo, se tornar um discípulo de Jesus, é decisão interna, é coisa minha, é de pessoa para pessoa. Sabe o que me preocupa? Qual propaganda de evangelho que nós temos apresentado aos nossos filhos?
Do que a gente tem falado para as nossas crianças? Eu trabalho com comunidade terapêutica, queridos, e drogadição no Brasil mudou. Antigamente o drogado era a pessoa de baixa renda, que não tinha educação, vinha de uma família disfuncional. Hoje eu estou lá atendendo um filho do deputado estadual, eu estou atendendo um engenheiro, eu estou atendendo um advogado, eu estou atendendo um assistente social, eu estou atendendo dezenas de meninos que estão lá com diploma estampado na parede, mas que mergulharam profundamente nas drogas. Sabe por quê? Porque a propaganda que nós temos feito para os nossos filhos, ela é totalmente enganosa. A multidão, ela tem os seus sonhos, a sua agenda, as suas expectativas. Qual proposta foi apresentada para você vir para a igreja? Qual proposta tem te atraído para você se manter dentro da igreja? Uma proposta de um Deus que pode resolver todos os seus problemas, de um Deus que vê todas as suas dificuldades, de um Deus que está em todos os lugares, ou de um Deus que não resiste um coração contrito e quebrantado, que não resiste uma pessoa que obedece? Qual é a proposta que tem te atraído? Ser discípulo de Jesus não tem nada a ver com uma proposta. Ser discípulo de Jesus tem a ver com abrir mão de tudo. Irmão, você devia estar nesse acampamento, vendo o que Deus fez na vida desses meninos. Eles foram chamados por Deus nesses dias para se tornarem discípulos. Agora eu só te peço, tenha cuidado com a proposta que você vai fazer quando eles voltarem para casa. Porque você pode entrar na contramão do que Deus está fazendo. Eu pergunto, e eu me pergunto muitas vezes, qual que é a agenda das nossas instituições? O que a gente tem ensinado para as pessoas a respeito de Jesus? É importante ter a multidão, mas é importante que a multidão saiba, que fique muito bem claro, muito bem explicado o preço de seguir a Jesus. É importante termos números, muitas pessoas, mas que as nossas mensagens, elas sejam explícitas, no sentido do que é ser um discípulo de Jesus. Porque hoje, as multidões são atraídas por um Deus onipresente, onipotente, onisciente, não por um Deus que é Pai. A salvação não custa nada, é favor não merecido. Mas ser um discípulo de Jesus, você pode ter certeza, vai te custar tudo. Quando eu fui salvo, eu fui beneficiado por uma graça que é um favor não merecido. Quando eu me torno um discípulo de Jesus, todos à minha volta são beneficiados. E isso, irmãos, é salvação. Isso é salvação. Isso é salvação. A gente precisa renovar a nossa mente. A Bíblia diz que aquele que roubava, não rouba mais, antes trabalhe. Isso é renovação da mente, é transformar a salvação em discipulado. O que antes tirava, que roubava, agora dá. O que era consumidor, agora se tornou provedor. Se a nossa ênfase for somente num Deus onisciente, onipotente, onipresente, não num Pai, nós vamos fracassar terrivelmente na nossa vida. Vamos esquecer a vontade do Pai e vamos viver a nossa. A mesma graça que me amou é a graça que me conduz a amar. Ama como a ti mesmo. Isso é ser um discípulo de Jesus. Mateus capítulo 22, versículo 39. Jesus ele faz uma declaração que ele acaba com os religiosos da época. Porque, queridos, quando Moisés subiu naquele monte e ele trouxe a tábua dos 10 mandamentos, e aqueles homens todos aleluiados, e ninguém ousava subir naquele monte, porque quem subia em pecado morria. Então todo mundo falou: Moisés, vai você mesmo, Deus te abençoe lá na sua caminhada. Que ninguém queria se comprometer desse jeito. Mas quando ele trouxe a tábua dos 10 mandamentos, desde quando ele desceu daquele monte até os dias de Jesus, quando Jesus veio, transformaram aquelas 10 leis em mais de 600 leis.
Porque nós temos mania de fazer isso, queridos, pegar uma lei, criamos uma lei, o nosso país reflete isso, a gente cria uma lei, queridos, e quando a gente não dá conta de cumprir essa lei, a gente cria uma lei suplementar, para explicar que a gente não deu conta de cumprir, a gente vai criando lei, e é isso que os religiosos vinham fazendo, criando leis, e agora Jesus veio, e a expectativa daqueles homens era que Jesus criasse mais leis ainda. Mas Jesus de repente chega e fala: olha, eu não vim criar mais, mas eu vim reduzir das 600 e poucas para uma. E aí o que Jesus ensina aqui em Mateus 29:31, ele diz: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o pensamento. Este é o primeiro grande mandamento. Então Jesus fala: agora, se você quiser me seguir, você vai ter que amar a Deus em primeiro lugar na sua vida. Decidir ser um discípulo é diferente de levantar a mão num apelo. A palavra de Deus sempre é pessoal, mesmo no meio de uma multidão. E Jesus era uma pessoa estritamente pessoal. Para você se tornar um discípulo, Jesus tem que ser o primeiro na sua vida. Aí, irmãos, começam os confrontos. Ele falou: você tem que deixar pai, mãe, filhos. Irmão, se Jesus está falando isso de pai, mãe, filho, que é as pessoas que a gente mais ama, que são os nossos maiores vínculos, o que ele vai falar de carro? De empresa? O que ele vai falar de negócio? O que ele vai falar de dinheiro? Ele já começou arrebentando a boca do balão, falou: rapaz, eu já vou falar logo do que interessa, que são os maiores vínculos. E é estranho Jesus dizer isso, mandar deixar, porque ele mesmo manda amar, ele mesmo manda honrar, agora ele está mandando deixar. Isso aqui confunde, irmãos. Mas o que Jesus estava dizendo aqui é que se ele não for o primeiro na sua vida, todo mundo vai ser segundo, terceiro, quarto, quinto. A vontade dele tem que ser primeiro. Todas as vezes que Deus é primeiro na minha vida, minha esposa não fica em segundo. Eu não posso amar o próximo se eu não amo ele primeiro. O que Jesus está dizendo aqui, sabe por quê? Que muitas vezes você não consegue amar a sua esposa, porque eu não sou o primeiro na sua vida. Isso tem a ver com renovação de mente. É por isso que eu não consigo amar, porque ele não é o primeiro. Tem um monte de coisa em primeiro lugar na minha vida. Todas as vezes que eu coloco pessoas ou coisas em primeiro lugar, sempre vai ser difícil amar. E amar não é gostar. Gostar é fácil, queridos. Jesus não mandou a gente gostar de todo mundo, mas ele mandou amar todo mundo, porque amar não é gostar, não tem nada a ver. Eu dei esse exemplo num acampamento. Às vezes minha esposa baiana, linda, maravilhosa, extraordinária, calma, serena. Quem não estava não entende o que eu estou falando. Linguagem nossa, isso é particular, né, galera? Isso aí. Mas às vezes eu chego em casa de viagem, no caminho eu ligo para ela, falo: amor, estou chegando. Ela pergunta: você vai chegar para a janta ou para o almoço? Eu digo: para a janta. Vou fazer a comida que você gosta. E ela dá um trato no cabelo, põe um vestido bonito. Eu chego em casa, ela está toda perfumada, toda linda, unha feita. E eu olho para ela assim e falo: rapaz, como que eu amo essa mulher. Quando eu abro a panela, eu me apaixono de novo. E adivinha o que ela faz, irmão? Sopa. A comida que eu mais gosto, sopa. Eu sou simples de agradar. E eu como aquilo ali, eu fico feliz. E um dia Deus falou para mim, eu chegando em casa, Jesus falou para mim: você não ama a sua esposa? Eu falei: como é que eu não amo, Jesus? Ele falou: não, você gosta. Eu falei: também, mas eu amo também. Ele falou: não, isso que você está fazendo não é amar, isso é gostar. Porque amar é o dia que você chegar em casa e ela estiver descabelada, sem comida no prato, com a unha parecendo uma águia, a casa suja, e você vai olhar para ela e dizer: amor, eu te amo. Isso é gostar, isso é amar. A gente confunde, irmãos, amar com gostar todo dia e toda hora. Sabe por que a gente não tem padrão de amor? Porque amor é renúncia. Amor é negar a si mesmo. Amor é quando tudo sai do meu controle e eu decido amar a si mesmo. Amor é respeitar as diferenças. Amar é quando eu não concordo, mas eu respeito. Amar é quando não sai como eu gostaria, mas eu amo. Agora, gostar é recompensa.
O que Jesus está falando aqui, olha, você tem que amar o teu próximo como a ti mesmo. E você não vai conseguir fazer isso se você não me amar primeiro. Quando os nossos filhos são pequenos, eu tenho 2 adolescentes, e a gente olha aquela bolinha de carne, vontade de morder, abraçar, beijar, comer. Quando eles fazem 10, 15 anos, a gente arrepende porque não comeu. Ela devia ter comido enquanto era pequena. Quando Jesus está falando aqui, irmão, sobre amar mais pai, amar mais a Ele do que pai e mãe, Ele está falando sobre sacrifício. Amar a Jesus é estar disposto a sacrificar em função dos outros. Amar não é gostar. E que bom que a gente não tem que gostar de tudo. Discípulo é o que ama. Ama a Deus em primeiro lugar. E essa é a única oportunidade que nós temos na vida, de amar todos. Amar o próximo como a ti mesmo. Tem dia, queridos, que você gosta do seu próximo. Tem dia que você ama. O amor, ele tem iniciativa. O amor de Deus, irmãos, é um amor de iniciativa. Não tem nada que você faça primeiro que você vai incentivar Deus a te amar. Ele sempre vai estar à sua frente. O amor verdadeiro é um amor de iniciativa. Às vezes a gente chega em casa, irmãos, e a gente tem uma querência com a esposa, e você passa aquela batalha espiritual, e você começa a fazer biquinho, não quer conversar com a varoa e nem com o varão. E você passa do lado, finge que não vê, que não gosta e tal. E você fica 1 dia, 2 dias, 3 dias de cara fechada. Isso acontece na minha casa, eu sei disso, irmãos. Mas eu estou contando a experiência pessoal para vocês. E aí faz aquele bico. E aí você está rindo para os outros, ela chega perto, você fecha a cara. E aí passando uns 3 dias, vai apertando a saudade, o coração vai ficando mais ou menos. Aí você vai deitando, e quando a gente deita na cama, a gente está desse jeito, irmãos, cabe mais 5 no meio. É um num canto e outro no outro. Nem se toca de noite, para não ter contato. Mas quando aperta, 3 dias depois, vai apertando e tal. E lá em casa acontece desse jeito, irmãos. Eu dou uma cutucada na canela, com o pé. Se ela der outra cutucada na minha canela, eu entendi que acabou a briga. Na sua casa não é assim não, né? Não funciona assim. Irmãos, por que a gente não deu uma cutucada no primeiro dia logo? Por que a gente esperou 3? Porque a gente não sabe o que é amar. Porque amar, queridos, é quando o outro pisa na bola daquele jeito mais terrível. Você olha e abraça e fala: é agora que eu estou do seu lado. É agora que você pode contar comigo. Amar é quando a pessoa que está do meu lado mais precisa de mim. Eu estou mais disposto a ajudar, independente do meu estado. Isso é amar. Jesus está falando aqui de pessoas que mais amamos. Ele diz isso. Que se ele está falando de coisas, de pessoas, imagina de coisas. Qual que é o maior sonho da sua vida? É cumprir a vontade de Deus na vida do seu filho? Ou é cumprir a sua vontade? Por que vocês brigam dentro de casa? Qual que é o assunto da mesa? O que vocês discutem? Um futuro extraordinário que você tem preparado para o seu filho? Ou a vontade absoluta de Deus e que ela se cumpra, independente de qualquer coisa? Do que a gente está falando, queridos, na nossa vida? O que a gente está protegendo? Que tipo de proposta que nós estamos fazendo para o nosso filho? Não. Se você se tornar um bom profissional, você vai se dar bem na vida. E isso não é garantia de sucesso. Qual a proposta que você está fazendo? O que você está apresentando para esse menino e para essa menina? Do que nós estamos falando, queridos? Nós estamos falando de uma frustração nossa, de um sonho nosso, ou nós estamos deixando muito bem claro que na nossa casa vai prevalecer a vontade de Deus em todos os sentidos? É engraçado que cada dia mais a nossa lista de oração aumenta, porque mais preocupação a gente tem. Mas quanto mais eu conheço a Deus, menos a minha lista de oração aumenta. Na verdade, só vai ter um motivo de oração: que não seja como eu quero, mas como tu queres. Irmãos, oração não tem nada a ver com você falar, mas você ouvir.
Porque a única oração que as únicas palavras que a gente poderia dizer para Deus numa oração de 2 horas é essa: Senhor, faça a sua vontade. Foi o que Jesus fez no Getsemane. Todavia, que não seja como eu quero, mas como tu queres. Quem não amar mais a Jesus não pode ser seu discípulo. Se Jesus não for o primeiro na vida das pessoas com quem nos casamos, eu nunca vou ser o primeiro. Muitas outras coisas estarão entre eu e ela. Sabe por quê, queridos? Que a minha esposa é primeiro na minha vida? Porque Jesus é o primeiro. Porque o dia que Ele não for, ela vai ser segunda, e sempre vai ter algo entre nós, alguma coisa ou algum sentimento. Se não formos discípulos de Jesus, qualquer pessoa serve para casar com a gente, para andar do nosso lado. Mas se somos, temos que procurar alguém com a mesma visão, que ame a Deus em primeiro lugar. Quem me apresentou minha esposa, eu contei isso no acampamento, foi Deus. Deus falou: Maurício, pode casar que eu garanto. Pode casar. Irmãos, e eu não tinha muita perspectiva, porque não dava para ver nada. Saudade da baiana. Jesus está dizendo aqui: quem não carregar a sua cruz não pode segui-lo. A cruz hoje em dia, queridos, ganhou uma conotação totalmente diferente. A palavra cruz tomou uma conotação totalmente errada, banal. O seu significado, o símbolo da cruz era algo terrível. Era renúncia total. A cruz para Jesus, queridos, ela foi renúncia de tudo que Ele tinha e tudo que Ele era. Foi uma entrega total. Jesus está dizendo que temos que pegar a cruz a cada dia. E a cruz para Jesus era um lugar da renúncia perfeita e completa. Ali Ele estava deixando evidente que a vontade do Pai estava acima da vontade dEle, porque nenhum ser humano em estado normal gostaria de morrer numa cruz sem dever nada. Mas o que Jesus estava dizendo no alto daquela cruz para mim e para você: olha, não importa o que eu fiz ou deixei de fazer, o que me importa é a vontade do meu Pai. Jesus renuncia o seu poder para viver a vontade do Pai. Pensamos que o mundo, queridos, foi criado pelo poder de Deus, mas o mundo não foi criado pelo poder de Deus. O mundo foi criado pela vontade de Deus. Colocamos a nossa ênfase naquilo que a gente faz, na força, naquilo que eu posso conseguir. Mas a sua força, ela não vale nada se Deus não estiver endossando o que você está fazendo. O que move o universo não é força e poder. Na cruz do Calvário, Jesus abriu mão do poder para cumprir a vontade do Pai. Quanto você acha que Deus colocou do poder dele na criação do mundo? 10, 20, 30%? Quando você lê sobre a criação do mundo, a Bíblia diz: e Deus quis que fosse assim. Quando Jesus fala sobre tomar a cruz, Ele está falando sobre a vontade da Trindade. Não é discípulo aquele que decide o que quer. Ter a mente renovada vai muito além de você ser atemporal, de você olhar para as circunstâncias que você está vendo na sua frente. Negar a nós mesmos, perguntar o que Ele pensa, segui-lo, ouvi-lo. Irmãos, por que a gente tem tanta dificuldade de ter uma vida devocional? Por que a gente tem tanta dificuldade de ler a Bíblia? Por que a gente tem tanta dificuldade de parar para orar todo dia? Porque no fundo, queridos, isso é uma declaração de dependência. A vontade do Pai para mim não é tão interessante. E Deus não é fofoqueiro, Ele não vai falar a vontade dEle da sua vida para mim. Então não é de um profeta ou de um pregador que você vai ouvir isso necessariamente. Você tem que ouvir dEle. E muita gente está fazendo bobagem na vida porque não para ouvir Deus. E você vai morrer nas suas tentativas. Porque sucesso sem Deus Ele chama de nada. Ele diz: sem mim nada podeis fazer. Tudo que você faz sem Deus Ele chama de nada. Negar a nós mesmos é necessário morrer literalmente. Muitos nesse momento estão morrendo. Pessoas estão sendo queimadas, sacrificadas. E nós não temos essa graça. Eu acredito que essas pessoas que morrem por amor a Jesus no momento da sua morte, elas recebem uma graça extraordinária de Deus e vivem os melhores momentos da sua vida. E eu queria encerrar esse sermão nessa noite
te fazendo uma pergunta: como estaria os nossos relacionamentos, as nossas famílias, as nossas casas, se cada um de nós carregasse a nossa cruz? Como que seria a história da nossa cidade? Carregar a cruz quer dizer fazer a vontade do Pai. Como que seria a vida dos nossos filhos se a gente tivesse disposto a carregar a nossa cruz? Como que seriam as nossas igrejas? Como que seriam as nossas cidades? Como que seriam os meios em que a gente vive? Queridos, o problema é que cada um está abandonando a sua cruz e fazendo aquilo que lhe interessa. O problema é que eu brigo para defender a minha vontade. O problema é que eu mato para defender a minha vontade. O problema é que eu piso em quem eu mais amo para defender a minha vontade. O problema é que as coisas, elas são mais importantes do que as pessoas para defender a minha vontade. O problema é que um filho, no mesmo instante que ele é um anjo, que ele é um menino iluminado, ele se torna um demônio para defender a minha vontade. O problema é que eu quero ter controle todo dia e toda hora. O problema é que eu não quero entregar para Deus o governo, eu quero governar. Mas a minha pergunta é nessa noite: se eu carregasse a minha cruz, como que seria a minha casa? Como que seria o meu casamento? Se eu pudesse olhar para um filho meu no momento mais difícil da vida dele e dizer: rapaz, eu estou com você. Eu estou com você. Se eu pudesse olhar para minha esposa na hora que ela pisa na bola e dar um abraço e dizer: amor, isso aqui não vale nada. Minha esposa estava aprendendo a dirigir, 5 vezes tentando tirar a carteira, não consegui. Eu falei: eu arrumei uma cruz pesada, mas eu tenho que carregar. E ela, desanimada, frustrada, falando: não consigo. Eu falei: consegue. Eu falei: vou te comprar um carro, meu bem, para você aprender a dirigir. Arrumei um carro para ela, irmãos. Falei: agora você vai aprender, você vai ficar mais segura. Entra nesse carro, senta aí dentro, fica aí uma meia hora. Um dia eu estou chegando de viagem, irmãos. Ela está sentada na varanda de casa. A sopa não estava pronta, o cabelo não estava arrumado, a unha parecia um gavião. E chorando igual uma maluca. Eu cheguei e falei: amor, o que aconteceu? Ela falou: olha para a parede da garagem. Eu falei: tá bom. Olhei um buraco. Falei: amor, o que você tentou fazer aqui, meu bem? Ela falou: olha para o carro. Olhei. Arrebentada a frente. Ela falou: então? Eu falei: então o que, meu bem? Ela falou: e agora? Eu falei: e agora vai ser o nosso buraco. Não vou nem mandar consertar, meu amor. Você pode ir lá em casa, tem um buraco lá, irmãos. É o nosso buraco. Ninguém mexe naquilo. Eu falei com ela: amor, toda vez que eu comprar um carro, você bate nesse mesmo buraco. Essa vai ser a nossa marca. Todo carro seu vai ter um amassado desse lado. Vai ser a nossa marca de amor. Ela falou: Maurício, o que está acontecendo com você? Eu falei: não, eu estou indo pregar na igreja, eu tenho que falar essas coisas para você. Peguei, abracei ela, dei um beijo. Falei: amor, isso não vale nada. Isso não vale nada. No outro dia ela foi e fez o exame e passou. Se cada um de nós carregássemos a nossa cruz, como que seria a nossa vida, queridos? Do que nós estamos falando com Deus? Dos nossos sonhos ou dos sonhos de Deus? Nesses dias de acampamento eu ensinei esses jovens a viver o sonho de Deus para a vida deles. Não desconstrua isso em nome de Jesus. Vamos nos colocar de pé. Vamos orar nessa noite. Feche seus olhos. Deixa Deus ministrar o seu coração agora. Talvez a maioria dos seus problemas falam de você mesmo. Fala da sua vontade. E você fica culpando o capeta e as pessoas. Mas é a sua vontade. Quando eu faço a vontade de Deus, queridos, mesmo estando crucificado numa cruz, eu consigo estender graça àqueles que me dizem:
Você salvou tanta gente, por que você não salva você mesmo? Quando eu estou fazendo a vontade do Pai, queridos, eu consigo amar as pessoas que eu teria mais razão para odiar. Eu consigo tolerar aqueles que são intoleráveis, aqueles que batem no meu rosto, aqueles que gospem em mim. E eu consigo dizer: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Agora, quando eu faço a minha vontade, eu machuco e firo as pessoas que estão à minha volta. Do que a sua vida fala? Da sua vontade ou da vontade de Deus? Jesus está nos chamando para ser discípulos e não membros da igreja. E Senhor, nós queremos colocar o nosso coração diante do Senhor. Pai, tem misericórdia de nós, Senhor. Nos ensina a ser seus discípulos, Senhor. Nos ensina a morrer para nós mesmos, a negar a si mesmo, Senhor. Valores e princípios fundamentais no reino de Deus, nos ensina, Jesus. Nos ensina, Deus, a preferir o Senhor e a sua vontade todos os dias da nossa vida. Nos ensina, Senhor, a sonhar os teus sonhos. Pai, tem misericórdia de nós, Senhor. Queridos, eu quero ir um pouquinho além nessa noite. Continue com seus olhos fechados. Eu queria te fazer um convite nessa noite. Se você verdadeiramente quer se tornar um discípulo de Jesus, e eu acho que você entendeu o que é ser um discípulo de Jesus, eu queria te convidar a sair do seu lugar e vir aqui à frente. A não ser um crente, um cristão, mas ser um discípulo. A negar a si mesmo, a estar disposto a viver a vontade de Deus, a estar disposto a implantar o reino de Deus dentro da sua casa e da sua família, a estar disposto a abrir mão da sua vontade, dos seus sonhos, para que as pessoas que você mais ama possam viver o sonho de Deus. Eu queria que você viesse aqui à frente nessa noite. Eu quero orar com você, que você saísse do seu lugar. Queridos, nós precisamos de discípulos dentro das nossas igrejas. Nós não precisamos de bons crentes, nós precisamos de bons discípulos de Jesus. Aqueles homens e mulheres que são apaixonados por Cristo. Então, se você entendeu essa mensagem: pastor, ela falou comigo, sai do seu lugar, vem aqui à frente, eu quero orar com você. E talvez você vai falar: mas eu vou me expor no meio dessa multidão. Irmãos, discípulo não tem nada a perder. Discípulo não tem nada a perder. Quem tem medo de perder, irmãos, é porque não é discípulo. Porque Jesus falou: aquele que quer vir após mim tem que negar a si mesmo. Sai do seu lugar nessa noite, queridos. Coloque o seu coração diante de Deus. De repente seu filho está aqui, já vai, já aproveita e abraça ele e fala: filhão, me perdoa se eu quis impor a minha vontade na sua vida, mas você vai viver o sonho de Deus e ele vai ser extraordinário. Ministra sobre a vida dele. Aproveita esse momento para deixar muito bem claro na vida do seu filho que é Deus quem manda, que é Ele quem controla. Tira de vez o controle das suas mãos e coloca nas mãos de Deus. Ministra a vida desse menino. Deixa bem claro para ele quem que você ama e quem que é o primeiro lugar na sua vida. Ora ele agora. Só que pensa bem no que você está orando, queridos, porque o que você entrega para Deus você não pode pedir de volta. Vamos orar no nome de Jesus. Ah, Deus, tem misericórdia de nós, Senhor. Quantos sonhos estão representados aqui essa noite, Jesus. Quantos projetos extraordinários estão aqui representados, Senhor. Senhor, que poderoso a gente olhar para uma cena como essa e ver pais consagrando a vida dos seus filhos ao Senhor, deixando muito bem claro, Jesus, que é a sua vontade que vai prevalecer.
Senhor, eu oro, Deus, para que o Senhor testifique e confirme todas essas palavras. Que algo se libere nos céus nessa noite. Que algo, Deus, aconteça no mundo espiritual. E que a gente possa ser uma igreja que teme ao Senhor e que se dobra diante da sua vontade. Que a gente não possa, Senhor, que a gente possa abrir mão do nosso egoísmo, querendo que o mundo e as pessoas se tornem aquilo que a gente gostaria. Senhor, eu te entrego a vida do Israel e do Davi, como eu tenho entregado todos os dias. Senhor, e eu quero ser um suporte para os sonhos de Deus na vida dos meus filhos. A minha maior alegria é ver, Deus, se cumprindo o teu propósito na vida dos meus filhos. Senhor, que cada jovem que esteve nesse acampamento encontre o seu destino extraordinário em Deus. Senhor, estrutura os nossos lares. Quantas vezes, por conta de querer que a nossa vontade se cumpra, Senhor, a gente grita, berra, a gente fala palavrões, a gente humilha, a gente mata as pessoas. Senhor, tem misericórdia de nós. Reconstrói o nosso lar, a nossa casa e a nossa família. Nós estamos destruindo as pessoas que nós amamos e afastando elas do Senhor, porque nós estamos descontrolados na vida, porque a gente quer que a nossa vontade se cumpra. Quantas vezes, Senhor, na intenção de impor a nossa vontade, nós desrespeitamos e machucamos pessoas. Senhor, o que está acontecendo com a gente, Jesus? Que tipo de proposta que nós estamos apresentando para os nossos filhos? Dizendo para eles que eles não valem nada, que eles não prestam, que eles não vão conseguir, que eles não têm condição. Que tipo de proposta que a gente está levantando dentro de casa, Senhor, quando fica evidente para todo mundo que é o que eu quero que manda. Senhor, nos ajuda a construir um ambiente de amor e carinho, de cuidado, aonde a vontade do Senhor prevaleça em todos os sentidos, aonde nós sejamos humildes o suficiente todos os dias para nos rendermos ao Senhor e para reconhecer as nossas limitações e para te dizer: Deus, vem fazer o que o Senhor quer e não o que eu quero. Tem misericórdia de nós, Jesus. Misericórdia de nós, Senhor. E nós queremos orar nessa noite como teu filho orou. Que não seja como nós queremos, mas como tu queres, em nome de Jesus, para a honra e glória do seu nome, Senhor. Aleluia. Deus te abençoe, meu querido. Que o Senhor te abençoe nessa noite.